O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá. Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedirdes a Deus, Ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Eu creio, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: O Mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para aí chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns dele, porém, comentaram: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que Jesus é o Senhor da vida e da morte, que só Deus tem o poder de nos ressuscitar de toda e qualquer tipo de morte. Amém. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, estamos já, no 5º domingo da Quaresma. E esta ressurreição de Lázaro, vamos dizer assim, é a pré-figuração, é o anúncio de que nós também viveremos daqui a poucos dias a grande manifestação da nossa fé, o grande motivo da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Marta, ela faz uma belíssima profissão de fé. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Meu querido irmão e irmã, se nós acreditarmos como Marta que Jesus é realmente o Filho de Deus, Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos conduzir à felicidade eterna. Morrer, meus queridos, todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, nós iremos morrer, esta é a nossa certeza. Mas eu vou dizer para vocês, o que nós fizermos de bom neste mundo é que nos dará a ressurreição, é que nos dará a glória eterna. Olha que Jesus chora aqui a perda do amigo. Nós também podemos chorar a perda de um ente querido, de uma pessoa amiga, de um irmão, mas eu vou dizer para vocês, é um choro assim, não é? De que nós não vamos vê-lo mais. Mas ao mesmo tempo é um consolo de que ele ressuscitará para a vida eterna. Olha que Jesus aqui no Evangelho, ele vai dizer assim, bem claro, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E depois ele vai dizer lá no versículo 42, eu sei que sempre me ouves, ó Pai, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviastes. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que acreditar que Jesus foi o enviado do Pai para nos restaurar a vida, para nos ressuscitar das mortes deste tempo
e para a eternidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, estamos aí, não é, em plena quarentena por causa do coronavírus, mas a certeza, meus queridos, é que nós vamos vencer, que Jesus vai ter compaixão de nós, que Jesus está chorando conosco a perda de tantos irmãos nossos que morreram pelo flagelo deste vírus. Mas a certeza, meus queridos, é que todos ressuscitarão para a vida eterna e que um dia nós estaremos juntos com eles também. Amém? Que assim seja. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia